E aí, seus motherfucking crazy daqui, falo com vocês, é o York. E bom, galera, eu sei que não é de costume aqui no canal, mas eu vou contar uma história de terror que aconteceu. Eu vou contar uma história bizarra que aconteceu comigo. E foi nessa casa nova mesmo que aconteceu. Rapidinho, porque só vou desligar o Xbox aqui e eu vou voltar aqui pra essa posição. E galera, uma coisa que eu tenho a dizer é que eu assisto muitos vídeos de terror na internet, então isso pode ser apenas um resultado de experiência de vídeos de terror guardados na sua memória que são reutilizados em sonhos. Então, vai ter algumas coisas aqui que eu vou falar que não vai ter nada a ver com um sonho. Mas, bom, nada a ver com um pesadelo, na verdade. Tipo, teve uma vez que eu fui deitar pra sonhar. Nessa época eu odiava muito desenho de criança. Sabe, Discovery Kids? Odiava muito esse canal. O único desenho que eu gostava da Discovery Kids era os Backyardigans e os Mecanimais, que fez bastante parte da minha infância. Pra quem souber quais são esses dois desenhos, deixa aqui embaixo. A televisão congelou. Ah não, congelou não. Deixa aqui embaixo pra quem souber. A televisão. Vai entender. Mas galera, Mano, Peppa Pig é horrível, velho. Quem acompanha meu canal sabe o quanto Peppa Pig é um lixo, velho. É um lixo. A pior coisa que a humanidade já inventou foi Peppa Pig, velho. É um lixo esse desenho. Mas teve um sonho com esse desenho. Porque eu fui obrigado a ficar com minha prima dentro de casa. E eu tive que assistir. Porque se eu saísse de lá, ela não gostava de ficar sozinha. Se eu saísse de lá, ela pedia pra eu voltar. E foi alguma coisa muito estranha, porque na hora que eu fui dormir, eu tive basicamente uma paralisia do sono, sabe? Quando você acorda, você não consegue fazer nada, tipo, seu cérebro ainda tá dormindo, mas você tá acordado. Então eu tive uma paralisia no sono. Eu olhei assim pra porta, eu vi a Peppa Pig, cara. Eu vi a Peppa Pig com os olhos completamente vermelhos. Como se ela estivesse chorando, velho. Aí, velho, por força de vontade, eu consegui fechar os olhos. Na hora que eu fechei, velho, a minha prima que tava do meu lado, ela começou a gritar. E falou que a Peppa Pig tava muito estranha. Nesse momento, eu fiquei aterrorizado. Isso não é mentira. Eu posso chamar minha prima aqui pra conferir isso. Mas outra história também, foi nessa casa nova. Tipo, eu tava assistindo um desenho na Netflix, tava assistindo um anime lá, até que eu acabei pegando sono, eu dormi. 2 minutos depois eu ouço a luz da cozinha acendendo. Aí na hora que eu acordei, eu olhei assim pra cozinha, a luz da cozinha tava ligada. Eu falei, ué, eu tinha deixado a luz da cozinha desligada. Alguém deve estar na cozinha, né? E tipo, pra minha não surpresa, não tinha ninguém na cozinha. É foda. Não tinha ninguém na cozinha, eu fiquei muito confuso. Mano, eu falei com meu irmão, falei com minha mãe, falei com meu tio, ninguém acendeu a luz da cozinha. Outra coisa bizarra aqui também foi naquela outra casa que eu tinha. Dessa vez, isso foi um pouco viajado porque foi num sonho, mas foi lá na outra casa. Tipo, eu sonhei que eu tava subindo de elevador e aconteceu uma parada muito bizarra. Tipo, o elevador, ele saltou no 10º andar. Um andar acima do meu, aqui no 10. E tipo, eu saltei no 10º andar, tava tudo bizarro. A porta que tava escrito 1007, tava 7001. Eu fiquei sem entender nada. Bem, eu continuei. Na hora que eu fui descer de escada, tinha um poço enorme. Nessa época eu escutava muito heavy metal. E tava escrito Hell. Hell, tava escrito Hell. Pra quem não sabe aí, pra quem não é fluente em inglês, ó. Pra quem não é fluente em inglês,
Hell traduzido por português é inferno. Tipo, como heavy metal é muito ligado a essas paradas satânicas assim, tipo, tem algumas músicas que são, tem outras que não são. Tipo, AC/DC é tanto uma música leve quanto pesada. Mas tudo bem. Aí eu ultrapassei esse poço. Aí, na hora que eu desci as escadas, tipo, eu tava no 10º andar, que eu falei pra vocês. Na hora que eu desci as escadas, eu tava no quarto. Quando eu cheguei no quarto, os números começaram a se embaralhar. E do nada eu fui parar no 6º andar. Tinha uma casa que tava com o número 666. Isso não é mentira, isso foi um sonho. Até que na hora que eu abri o elevador, eu acordei assim num susto. Só que eu não consegui me mover, eu tava paralisado. Não foi paralisia do sono porque eu conseguia falar. Geralmente paralisia do sono você não consegue fazer nada, nem falar. Tipo, aí então, na hora que eu fui decidir isso, cara, aconteceu uma coisa tão estranha que eu simplesmente caí da cama. Eu caí, eu fui empurrado da minha cama pro chão. Aí que eu me toquei. Que aí que eu me toquei que eu tava errado. Aí tava lá o meu irmão rindo da minha cara, falando que eu tava me movendo tanto que eu acabei caindo da cama. A televisão desligou sozinha. A televisão desligou sozinha. E tava lá. E tipo, isso foram algumas pequenas histórias, porque tem uma casa aqui no meu condomínio que tem fama de ser assombrada. Eu nunca vi acontecer nada naquele lugar. Aquele bar, tipo, tem um bar velho aqui atrás do meu condomínio que praticamente fechou por condições financeiras, porque não tinha condições financeiras suficientes para manter aquele bar aberto. Então, o que aconteceu foi o seguinte: me falaram que uma pessoa morreu lá dentro. Aí eles não tiveram condições financeiras porque fizeram um enterro para ele. Aí o meu amigo falou que não entrava naquela casa, que sentia coisas ruins ali. Eu não acreditei, porque nessa época eu nem acreditava nisso. Só que na hora que eu tava voltando pra casa, eu olhei assim pra trás, aí tinha um homem todo de preto correndo atrás de mim. Eu corri tão rápido na minha vida. E olha que eu sou gordo. Eu sou gordo. Eu corri muito e o cara tinha ficado pra trás. Eu tinha entrado no bloco 4 da primeira etapa. Aí eu me certifiquei. Aí teve um cara que tava todo velho. Aí teve um cara velho que tava passando assim com a bengala. Eu fiquei tipo, what the fuck? Eu não vi ninguém naquela rua passando. E isso era mais ou menos 11h30. Meu irmão e meus amigos tinham postado corrida e já tinham chegado no bloco 8. E eu, como eu sou gordo, tinha ficado pra trás, eu nem corri. Mas não tinha ninguém na rua, a rua tava completamente vazia. E do nada aparece o senhor de bengala andando. Aí chega o porteiro do bloco 4 lá, que infelizmente faleceu. Infelizmente. Aí ele falou, é um milagre que ele está vivo. O desaparecido voltou. Eu falei, como assim desaparecido? Aquele rapaz que está com a bengala estava desaparecido. Fizeram um enterro pra ele. Aí na hora, depois que ele passou, eu olhei assim, tipo, eu fui lá, saí do prédio, né? E voltar a correr pro meu prédio. Na hora que eu saí assim na rua, a rua tava totalmente vazia. E ele só tinha ido até o final do bloco 4, não tinha nenhum outro portão pra ele entrar. Então essas foram um pouquinho de histórias bizarras que já aconteceram comigo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não vou me indigar, né? Vocês sabem o que vocês devem fazer. É deixar aquele likezinho maroto, né? E também não deixar de se inscrever aqui no canal
porque agora vai ter mais vídeos como esse. Não na temática de terror, mas também não na temática de diversão do jogo. Mas é isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo e falou!